Olá pessoal, estamos no ar com mais um programa Pet Papo. Eu sou a Kathleen Pacheco, sou Relações Públicas, sou gestora da Abarca, uma empresa de comunicação, e também fundadora do Instituto Arca, uma ONG de proteção animal. Hoje eu divido bancada aqui com a Noeli, que é a nossa mascotinha do Instituto Arca. A Noeli, ela nos acompanha desde a fundação da ONG. O propósito dela existir conosco na ONG é poder incentivar as adoções de cãezinhos especiais, né? A Nozinha, além dela ser uma vira-latinha preta, que acreditem ou não, sim, as pessoas preferem animais fofuchos, enfim, e a gente tem lá um bando de vira-latinha esperando por um lar. E também ela é especial no sentido de que a Nonô, ela é um cãozinho que ela tem só um olhinho, né? Então, teoricamente, seria o estilo de cãozinho que fica nas ONGs esperando a adoção, e às vezes essa adoção não acontece. Então, o intuito dela existir conosco na ONG é esse, é ela estimular a adoção de cãezinhos especiais. Por isso ela participa do nosso programa, mas na verdade ela vem não participando muito nos vários programas que a gente tem gravado. Ela fica mais na dela, quietinha, mas vamos ver como vai ser hoje, porque hoje a gente tem uma convidada especial. Bom, falando um pouquinho do que é o Pet Papo antes da gente entrar no nosso tema de hoje. O Pet Papo, ele é um programa que visa tratar sobre diversos temas do universo animal. A gente vem tratando ao longo dos últimos programas muito vinculado à causa animal, à proteção dos animais, né? No último programa nós falamos com o Pedro sobre as leis que protegem os animais. Falamos também com o Leandro Melo, presidente da ONG A Onda, né? Sobre a causa, sobre como funcionava a rotina dele na Onda. Recebemos aqui também representantes do Instituto Arca, falando um pouquinho de como que é o nosso trabalho de proteção na cidade de Campo Bom. E hoje a gente está saindo um pouquinho da causa animal e trazendo um viés diferente, conhecendo um outro lado de se trabalhar com animais. Hoje a gente tem aqui conosco uma convidada muito especial, né? Duas convidadas muito especiais. E nós vamos falar hoje sobre terapia utilizando animais, né? Com os animais como aliados, né? Eu fiquei encantada quando soube do trabalho que as meninas estão fazendo lá em Sapiranga, e vamos descobrir se em outros lugares, enfim. Mas então vamos lá, o nosso tema de hoje. Regiane, me conta um pouquinho, quem é tu, o que tu faz, qual a tua área de atuação? Então, boa tarde. Boa tarde. Eu sou arteterapeuta, né? Eu trabalho já há bastante bom tempo na saúde mental, né? E quem sou eu enquanto pessoa? Sou uma mulher madura com uma alma muito jovem, né? Que é apaixonada por animais, pela natureza, pela arte, né? E muito apaixonada pela minha profissão, porque nela eu consegui conciliar duas coisas maravilhosas, que é a arte e o convívio com os animais, né? Poder trabalhar com os animais junto. E sou muito persistente, né, nos meus projetos, e estou sempre em aprendizado, sempre buscando conhecimento, tanto para mim quanto para contribuir com as pessoas que chegam até mim pedindo algum tipo de auxílio. Né? Hoje tu atua especialmente com a questão da arte-terapia, ou tu atende em consultório também? Como que é a tua rotina de trabalho? Sim, eu trabalho atualmente em 3 locais, né? Eu tenho um consultório aqui em Novo Hamburgo, que ela também trabalha comigo. Na verdade, ela trabalha em todos os locais comigo, né, Kira? Ah, é? Sim, ela é uma trabalhadora realmente, né? E eu trabalho no CAPS de 2 Irmãos e no Hospital de Sapiranga. Bom, Regiane, então, eu fiquei encantada, soube que tu tem um projeto maravilhoso aí em andamento. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho para a gente entender o que é o projeto Arte Terapia com Patinhas na Saúde Mental.
Então, esse projeto, ele iniciou já há um bom tempo, né? Eu sempre tive curiosidade, sempre tive desejo de trabalhar com animais e sempre busquei conhecimento de como fazer, né, as técnicas. E aí eu descobri que existia uma capacitação, né? Na época, ela acontecia na Fevale, eram 2 capacitações e eu estava sendo contratada no Hospital de Sapiranga no período, né? E aí eu fui fazer as capacitações. Eu tinha uma poodle naquele período que eu sentia esse desejo porque ela era muito amável, eu via as pessoas na rua atacavam e eu via sempre sorriso no rosto das pessoas. Quando encontravam com ela, eu pensava, nossa, eu preciso levar, né, essa criaturinha para trabalhar comigo, porque as pessoas que eu trabalho são pessoas tristes, né? São pessoas com depressão, são pessoas que não é que sejam pessoas tristes, mas são pessoas que têm alterações de humor, né? E que em muitos momentos da sua vida, sim, passam por períodos bem maiores de tristeza. E aí fui fazer a capacitação, então a Raete, na época, ela era um cão mais velhinho, ela já era um cão, né, mais maduro, ela iniciou o projeto no CAPS de 2 irmãos. Mas ela tu fez a capacitação, ela Sim. também foi contigo para ser treinada? Não. Eu fiz a capacitação, daí nessa capacitação eles trazem desde a origem do cão, o funcionamento, o pensamento do cão, o adestramento e a parte de como utilizar o cão, então, na terapia, né? E aí nós trabalhamos com o cão e eu fui trabalhando com ela, fui adestrando ela para o que eu precisava, como o que eu trabalho é mais as questões da afetividade, eu não precisava ensinar muitos truques para ela, né? Sim. Ela precisava ser obediente, precisava ser um cão educado, né? E sociável e um cão que gostasse de pessoas. Então ela aprendeu truques que nem a Raete hoje sabe, toca aqui, dá patinha, né? Busca brinquedo, então alguns truquezinhos assim que não exigem tanto delas, porque como o meu carro-chefe é a arte terapia e o projeto ele é um complemento, ela fica em cima da mesa. Então os pacientes trabalham às vezes simultaneamente com a arte terapia e com ela junto, né? Sim. E como ela era uma cachorrinha mais, né, mais madura, era muita coisa para ela trabalhar em muitos locais. Então ela ficou trabalhando, iniciei o projeto no CAPS de 2 irmãos. E quando veio a Kira, então, eu trouxe o projeto para o Hospital de Sapiranga, o qual deu maior apoio assim, para o projeto, a direção, os gestores, né, os trabalhadores, os colegas, todos apoiaram muito o meu projeto. Eu fiz o projeto, eu elaborei o projeto e logo ele foi aprovado. E a Kira ela é um cão jovem, ela não tem 2 anos ainda. Querida, né? Muito então, linda ela é um cão que tem mais energia, é um cão que... E como funciona o trabalho, assim? Tu diz que ela fica na mesa, mas como é? Tu vai fazer Como funciona? Me conta, assim, como que é? No hospital, nós trabalhamos com os leitos psiquiátricos. Tá. Né? Então, eu chego no hospital, eu tenho uma sala, ela fica na sala. Eu ajeito, né, as necessidades dela, de aguinha, né, e um lanchinho, e eu vou buscar os pacientes. Quando eu retorno para a sala, nossa, ela ama demais as pessoas. Sim, ela já está pronta aguardando as pessoas. Daí eles sentam ao redor da mesa e ela já automaticamente eu coloco ela em cima da mesa. E ali qual é a função dela? Então, a introdução ela vai num por um, né? Daí eu deixo, claro, sempre quando eu vou buscar o paciente no leito, eu verifico se ele gosta de animais, se ele gosta de cão, senão eu vou atender ele individualmente, sem ela estar presente, respeitando sempre o paciente e respeitando ela, né? Então... no momento que ela vai para cima da mesa, ela começa a interagir, daí fica à vontade, aí eu não conduzo mais. Aí eu deixo quem chega nela, em quem ela vai, né? E aí ela vai indo. Tem momentos que o trabalho todo é direcionado somente com ela. E tem momentos, então, que eu entro com algumas técnicas de arte-terapia. Daí os pacientes estão trabalhando com arte e ela está ao redor. Ela deita perto de um, aí as pessoas acariciam e vão fazendo o trabalho. É totalmente espontâneo, tanto da parte do paciente quanto dela. Eu deixo muito à vontade porque é justamente isso, é trabalhar a afetividade, a expressão e ela faz esse... E a companheira que iniciou o trabalho contigo, ela ainda permanece contigo? Não, a Raete hoje não está mais comigo. Né? A Raete hoje não está mais e então no momento é essa moça. É essa moça que te
assessora nas tuas atividades. E ela hoje trabalha os 5 dias da semana comigo, desculpa. Sim, de segunda e a o sexta. salário dela? O salário aumentou um pouquinho, né, Kira? Agora que tem mais um trabalho, aumentou, né? Querida, sim. E tu viu alguma alteração para ela, assim, de comportamento, o fato de estar exposta a tantas pessoas, ou para ela super Pra ela tranquilo? É muito tranquilo, porque ela gosta muito de pessoas. A única observação é sempre tem que adaptar ela antes, né? Então, antes de iniciarmos lá no Hospital de Sapiranga, eu fui numa tarde para fazer a adaptação dela. E aí os colegas contribuíram muito, né? Foi a equipe lá para ela ver as pessoas, para ela ver o movimento, conhecer a sala. No primeiro dia que eu fui com ela já para o trabalho, para desenvolver já com os pacientes, ela já estava apropriada. Eu já conheço esse lugar, aqui já é o meu lugar também. Tanto que na segunda vez que nós fomos a trabalho, chega na esquina do hospital, ela começa a chorar. Querida, já ansiosa pela... Já conhece e já começa a chorar. Querida, mas há quanto tempo vocês estão com esse projeto ali no hospital? No hospital, o projeto ele foi elaborado em novembro do ano passado, sendo um projeto para este ano, para 2020. Em janeiro já iniciamos. Que bacana. Então, eu queria te pedir, antes de nós irmos para um break rapidinho, nos contar um pouquinho dessa moça, então. A Kira? Olha só, ela sabe que é ela. Sim, a Kira é esse ser de luz. Eu digo que ela é um ser de luz porque as pessoas que entram em contato com ela geralmente saem com um sorriso, né? Ela é um cão super adaptável no trabalho, né? Se tu deixar ela quietinha assim, ela vai dormir, né? Ela vai ficar quieta. Se estimular ela vai brincar, ela vai estar fazendo a atuação dela. É um cão que gosta muito de outros animais também. Isso é muito importante, Sim. né? Ela é sociável não só com seres humanos. Ela é sociável com outras espécies também, não só com cães, né? E em casa, assim, ela é uma espoleta. Ela corre, ela brinca, ela anda no mato, mas no trabalho ela é uma lady. Olha que legal. Pois é, conta, a gente estava conversando antes de iniciar o programa, você estava me dizendo que tu não tem só ela, tu tem outros bichinhos. Sim, eu tenho mais 3 cães. Eu tenho 2 adotadas e tenho uma Rottweiler que é uma dama de companhia. Ela não tem características de Rottweiler. Pois é, eu mesmo ia dizer, então elas se dão super bem. Ela é a melhor amiga da Kira. Tu comentou que tu mora num sítio. Sim, eu moro numa chacrinha. E aí tem outros animais fora os pets lá? Sim, eu tenho uma égua chamada Sereia. Sereia, olha que bacana. Sim, e aí nós temos outros amiguinhos, né, Kira? Pássaros silvestres que se alimentam lá, sapo, né? Outros bichinhos da natureza e todos para ela é brinquedo, é amigo. Ai, que bom, Ela né? interage muito com os animais e ela é muito apegada, né? Acho que é uma característica do Shih Tzu também, né? Ela é um extremamente né, apegada. Mas que lindo esse trabalho. A gente vai chamar os comerciais e em seguida a gente volta para esse bate-papo para entender um pouquinho mais sobre esse trabalho tão lindo. Voltamos em breve. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local.
e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos voltando então com o Pet Papo. E observem que nós trocamos de assistente. A Noeli foi pegar uns minutinhos de folga e a gente está aqui com a Akira, muito preocupada com a mamãe dela, não querendo ficar aqui comigo na bancada. Querida, mas então, voltando à nossa conversa, acho que ela vai querer pular, será? Não. Vamos deixar ela bem à vontade. Então, eu queria te perguntar com relação ao teu trabalho, essa terapia que hoje tu tem essa companheira tão linda que te acompanha. Quais são os maiores benefícios para o ser humano que tu identifica, assim, o trato, esse contato do ser humano com o bichinho? O trabalho que a Akira desenvolve, né, ela contribui muito na questão da sociabilização do paciente, né, entre os outros pacientes que estão na unidade, e é uma facilitadora, né, do meu contato também, da minha comunicação com o paciente. No momento que o paciente entra em contato com ela, que ele escova, assim, ela precisa de um tempo, né? Que ele escova ela, ou que ele dá um carinho, que ele se comunica com ela, né? Os níveis de ansiedade, eles também vão diminuindo, né? Como eu trabalho com pacientes de ala psiquiátrica, com pacientes de saúde mental, normalmente são pacientes que estão muito ansiosos, principalmente nas internações, né? Sim. E alguns estudos apontam que esse contato com o animal e esse brincar e escovar diminui os batimentos cardíacos, aumentam os níveis de endorfina, que diminui as sensações de ansiedade e alguns sintomas da depressão, né? Sim. Então, o papel dela é trabalhar mais a afetividade, né? E a sociabilização. Sim. Ela trabalha sempre de jaleco. Hoje ela está aqui, não sei se você de casa consegue ver, mas essa moça está uniformizada com um jaleco, inclusive bordado, cão terapeuta. Ela trabalha sempre assim, vestidinha? Sim, lá no hospital de Sapiranga, né? Ela trabalha sempre de jaleco. Tá? Agora logo ela vai ter o seu crachá também, mas no momento ainda não tem. Tá em processo. Tá em processo, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu teria algum caso que tu poderia nos contar de um case, como a gente chama, de um exemplo de como está sendo esse trabalho com algum paciente real? Tem. É interessante porque estamos no início de março, né? E então é pouco tempo que ela trabalha no hospital. E eu tenho uma situação que foi muito pontual, uma situação que me marcou. Sim. Né? Eu cheguei no hospital, eu faço grupo separado, grupo de mulheres e grupo de homens, né? E eu fui trazer o grupo dos homens e tinha um menino, um jovem, que eu não tinha visto ele ainda, não tinha acolhido ele ainda. E no primeiro dia que houve esse atendimento, aqui ele estava, porque o projeto ainda ela não está indo com frequência, né? Tá. Tem uma pausa que nós estamos adaptando, vendo a aceitação dos pacientes. E aí este menino, ele estava de boné, ele entrou, foi para o grupo, aceitou a proposta. E quando ele começou a trazer um relato da vida dele, ele baixou a cabeça porque ele estava chorando. E ele se sentiu envergonhado do grupo, se sentiu envergonhado talvez comigo. E ela estava brincando com outros pacientes. E aí ela veio e sentou na frente dele e ficou olhando para ele. E ele não levantou a cabeça. Ele continuou baixo, escondido atrás do boné. Então ela deitou e ficou olhando para ele. Ai, se tivesse um registro de foto de... Espetacular. No momento que ela fez essa atuação, ele levantou a cabeça, deu um sorriso para ela. E aí eu fiz uma intervenção então com ele, que ali era o local dele chorar, que ele não precisava se sentir, né, incomodado com o espaço, com outras pessoas, nem se sentir envergonhado. E naquele momento ele ergueu o boné e continuou conversando e acariciando ela. E tu vê... E aí ela ficou até o final com ele. E a prova real
isso foi uma prova do quanto ela realmente é uma facilitadora. Facilitadora. Né? Para no que processo. as pessoas consigam colocar as emoções. Porque assim, a gente, como eu trabalho com ONG, a gente infelizmente tem muitos contatos com pessoas que não gostam tanto de animais, né? Em situação de denúncia que a gente acaba recolhendo. Mas em grande maioria as pessoas é difícil quem não goste, quem não olhe, não ache bonitinho e não queira passar a mão. Isso é natural, né? Do ser humano achar essas criaturinhas tão... Eles só têm... Eu nunca conheci um animalzinho que não tivesse gratidão e amor para nos passar, sabe? Então, eu acho assim, eu fiquei encantada de novo, eu não paro de dizer isso, mas eu achei fantástico o trabalho que tu faz, porque tem muito a ver com o que eu acredito, sabe? E eu te pedi para trazer um exemplo real de um paciente, porque quantas e quantas pessoas a gente não conhece, e eu posso dizer por mim que eu conheço, ou até mesmo na minha vida, de que um animalzinho fez a diferença. Sim. Né? Eu tenho mais de um cachorro, tenho mais, na verdade, como envolvida com causa animal, eu tenho na ONG em torno de 50 animais a gente tem lá. Mas os meus de casa, né, que são todos resgatados também, inclusive, a relação que eu tenho com eles, tu saber que o bichinho tá em casa te esperando, se tu não tá num dia legal, eles sentem, eles sabem, eles tentam agradar, eles pedem colo. Só quem vive, só quem tem um bichinho próximo, sabe o quanto eles nos fazem bem emocionalmente, né? E é muito gratificante essa relação, assim, de troca, né? Nossa, sabe, Catherine, eu tenho, assim, um registro fotográfico de muitas situações, tanto dela como da Raete, né, da minha outra cão-terapeuta. Fotos, assim, que a foto, ela fala, tu não precisa comentar nada sobre aquele momento. Então, é uma vivência, uma experiência que eu tenho, assim, com esta terapia, né, agregada ao meu trabalho, que eu, particularmente, não me imagino mais não trabalhando desta forma. Sim. Não trabalhando... Eu até vou aproveitar esse gancho para te pedir para nos mandar umas fotos para a gente mostrar aqui nos próximos programas, né, continuar relembrando e trazendo esse trabalho tão bonito, né? Então, eu queria também te perguntar se tu tem ideia de expandir esse projeto para fora do Hospital de Sapiranga, que acolheu, assim, Sim. a ideia. Assim, Catherine, como eu trouxe, né, eu iniciei esse projeto, iniciei esse trabalho no CAPS de Dois Irmãos, né, que é um local onde eu trabalho já há 10 anos. Este ano fazem 6 anos que eu trabalho no Hospital de Sapiranga, então esse projeto ele foi um projeto inovador do hospital, né? Inovador dentro do hospital, por quê? Porque nós tínhamos a arte-terapia, que já foi inovador, né? No momento que foi implantado a arte-terapia no hospital também, não havia essa proposta anterior, né? E o que eu penso desse projeto devido a toda a aceitação, a todo o apoio, todo o suporte, né, a todo o reconhecimento do Hospital de Sapiranga, da direção, dos gestores, né, de toda a equipe de trabalho, eu penso em expandir ele sim, mas dentro do próprio hospital. Ah, legal! Né? Expandir talvez para outras alas, para mais dias da semana, para intensificar mais a presença dela dentro do hospital. Ai, que bacana! Né? Porque hoje nós iniciamos, eu sou uma funcionária que trabalho na psiquiatria, né? Eu não tenho intervenções com os demais pacientes do hospital. E então, a Kira também está entrando desta forma, né? Sim. Aos poucos, entendendo o trabalho. Tem muito para avançar, né? Ainda Tem dentro. muito que avançar. Então, eu penso, sim, numa expansão desse trabalho. É um projeto, mas dentro do Hospital de Sapiranga. Sim, sim. Eu queria te perguntar um pouquinho de como é a tua relação com os animais, assim. Tu comentou que tem outros bichinhos, né? Tu sempre teve esse amor? Foi depois de um... Como foi essa história? Desde criança, eu sempre gostei de animais. Sempre tive uma relação muito boa, sempre tive muito apego com os animais, né? Hoje a minha relação não é mais de apego, né? Acho que na infância a gente não entende muito. Eu hoje defino a minha relação com os animais uma relação de respeito e amor. Porque quando eu tenho um animal, eu procuro entender. Eu tenho
como eu tenho as duas que são de raça, tenho duas que são adotadas, né, que não tem raça definida, eu procuro entender como ele funciona. Porque cada ser, né, cada raça funciona de um jeito, né? Então, como eu vou lidar com todas igual, não dá. Então, eu entendo que é uma relação de respeito, porque eu busco ter muito conhecimento de como eles funcionam. Né? Porque eu preciso que eles me entendam, eu preciso entender elas, eu preciso adestrá-las, né? Para ter um bom convívio, ainda mais que são 4 em casa, né? Sim. E para isso eu tenho que conhecer cada uma delas. Então é uma relação de muito respeito e de amor, porque eu rolo, eu quero dormir junto, tá chovendo muito e aí uma pequena Rottweiler, né? Tá na porta porque não vai pro canil, que o canil é quase um apartamento, Sim, né? imagino. Não vai, fica ali, daí tu coloca para dentro de casa porque tu não vai deixar lá. Então, uma relação de um amor muito intenso e de muito respeito. Sim. Se tu tivesse, a gente está se aproximando, infelizmente, curtinho o nosso tempo, teria tantas coisas ainda que eu queria te perguntar. Pulei algumas perguntas aqui, porque eu acho que é um assunto muito rico, a gente tem muito a falar disso. Talvez a gente possa pensar num próximo programa também, de fazer um formato diferente. Mas eu queria te pedir, para deixar um recado, né, para as pessoas que talvez estariam precisando de um apoio, né, com relação a algum problema, com relação à saúde mental. O que tu diria para essas pessoas, assim? Eu já sei qual seria o meu recado, mas eu quero ouvir de ti. Que adotem um cão. Estou de acordo, tá? Mas Por que, então? Me nos conta por que adotar. Porque adotar um cão vai trazer só benefícios, né? Nós falamos todos eles aqui. Mas o recado, assim, para quem está com alguma questão, alguma dificuldade na área da saúde mental, procurem ajuda. E sim, um cão, ele vai contribuir muito. Eu tenho essa experiência de já ter, né, trago um cão de adoção por uma pessoa que estava com depressão. E essa pessoa voltou até a trabalhar, né? E o cão é o bebê dela e o cão trouxe vida para casa dela. E são muitos relatos que nós vamos ter, assim, né? Do quanto o convívio com o cão vai trazer benefícios. Mas sim, precisamos procurar auxílio, tá? Quem tiver um familiar que está muito depressivo, um familiar que está com alteração de humor, que está tendo disfunção no seu comportamento, né? Que está com alguma dificuldade, procure auxílio, tem vários serviços, né? Procure um médico para poder estar auxiliando e adote um cão. Sim, eu queria te agradecer imensamente pela tua participação aqui hoje, né? Como já falei e reitero, acredito que a gente possa desenvolver mais trabalhos juntos. O programa, ele serve para isso, para que a gente estimule causas bacanas, para que né, trazer mais ainda divulgação a respeito desse trabalho tão lindo que já vem sendo feito. Então, muito obrigada novamente. Quero reforçar para você que nos assiste, né, você pode enviar a sua história com o seu melhor amigo. Queremos ouvir, né, assim como a gente sabe, vive isso, de que o quanto os animais mudam a nossa perspectiva e a nossa saúde mental. Gostaríamos sim de ouvir a sua história. Você pode enviar lá para o petpapo@kathlenepacheco.com, vai estar passando aqui embaixo. Então, infelizmente, me despeço por hoje com essas convidadas tão lindas e especiais que a gente teve aqui. E convido você a continuar nos assistindo aí nos próximos programas. Vem muita novidade por aí. Até mais!